Olá, pessoal, bem-vindo a todos. Estamos aqui para iniciar o capítulo número 2 do livro Mente Absorvente, de Maria Montessori. O capítulo 2 é o título A Educação para a Vida e ele tem alguns subtítulos: A Escola e a Vida Social, A Idade Pré-Escolar, O Dever da Educação e da Sociedade, A Criança Construtora do Homem. E aí findamos o capítulo 2. Um recadinho antes de iniciar, vocês podem ver no card abaixo que nós temos aí o nosso grupo no Telegram. Quem gostaria de ler sobre educação, sobre Montessori, sobre educação positiva, psicologia positiva, nós temos no nosso canal no Telegram, 2 livros já, 2 livros, audições comentadas, do livro, o primeiro, Educar na Curiosidade, de Catherine Leclerc, e depois Educar na Realidade, da mesma autora, e iniciamos e já estamos praticamente no final do Mente Absorvente. Então, assim, quem gostaria de participar serão bem-vindos, ok? Vamos iniciar então o capítulo 2. A educação para a vida, a escola e a vida social. É necessário, desde o princípio, uma ideia de que entendemos como a educação para a vida desde o nascimento e é necessário penetrar nos particulares deste problema. Não faz muito tempo, o chefe de um povo, o Gandhi, declarava a necessidade não apenas de estender a educação a todo o transcorrer da sua vida, mas também de transformar a defesa da vida no centro da educação. E esta foi a primeira vez que uma afirmação deste tipo foi feita por um líder político e espiritual. A ciência, ao contrário, não só já expressou essa necessidade, como também desde o início do nosso século demonstrou que a ideia de estender a educação a toda a vida tem a possibilidade de ser realizada, com a certeza de ser bem-sucedida. Contudo, este conceito da educação ainda não entrou no campo de ação de nenhum ministério do setor. Hoje em dia, tanto na época de Montessori como agora mesmo, atualmente, a educação é rica em métodos, objetivos e finalidades sociais. Porém, não podemos deixar de afirmar que ela não leva em consideração a vida em si mesma. Entre os muitos sistemas oficiais de educação de países diversos, nenhum se propõe a prestar assistência ao indivíduo desde o seu nascimento e de proteger o seu próprio desenvolvimento. A educação como é concebida hoje prescinde tanto da vida biológica como da social. Todos aqueles que ingressam no mundo da educação passam a ser isolados pela sociedade. Os estudantes devem seguir as regras pré-estabelecidas pela instituição, da qual são alunos, e adequar-se aos programas recomendados pelos respectivos ministérios da educação. Pode-se dizer que até mesmo em passado recente, as condições sociais e físicas dos estudantes não eram levadas em consideração como um fato que pudesse interessar a escola em si, ainda que de modo ínfimo. Desta forma, se o estudante era um desnutrido ou se tivesse alguma deficiência ocular ou auditiva que lhe restringisse as possibilidades de aprendizagem, ele era, sem dúvida alguma, classificado com notas inferiores. As deficiências físicas foram levadas em consideração em épocas sucessivas, mas
apenas sob o ponto de vista da higiene física, enquanto ninguém considerava, mesmo atualmente, que a mente do estudante pode ser ameaçada e sofrer danos devido ao método educativo imperfeito e inadequado. A direção da nova educação, pelo qual Claparede interessou-se, considera de modo intenso a quantidade das disciplinas nos programas, tendo em vista reduzi-la a fim de evitar o cansaço mental. Mas não focaliza o problema do modo como os alunos poderiam aumentar sua cultura sem se cansarem. Na maior parte das escolas oficiais dirigidas pelo Estado, o que importa é que o programa seja cumprido. Se o espírito dos jovens universitários é atingido pelas falhas sociais e por problemas políticos que abalam verdadeiros apaixonantes, a palavra de ordem é que o jovem não deve se ocupar com a política, mas deve aguardar até que tenha levado a termo seus estudos. Desta forma, acontece que o jovem recém-saído da universidade terá uma inteligência um tanto limitada e sacrificada, a ponto de não ser capaz de individualizar e avaliar os problemas da época em que vive. As organizações escolares são estranhas à vida social contemporânea, do mesmo modo que esta parece estar excluída com seus problemas no campo educacional. O mundo da educação é uma espécie de ilha, onde os indivíduos isolados do mundo preparam-se para a vida, permanecendo estranhos a ela. Pode acontecer, por exemplo, que um estudante universitário seja atacado por uma tuberculose e morra em consequência desta moléstia. Não é um fato triste que a universidade, a escola onde vive, ignore sua doença, enquanto participará inesperadamente do seu sepultamento através de uma representação oficial? Há indivíduos extremamente nervosos que, ao entrarem no mundo, serão inúteis a si mesmos e causarão sofrimentos à família e aos amigos. No entanto, a autoridade escolar não é obrigada a interessar-se por casos particulares de psicologia. E este desinteresse tem uma plena justificativa nos regulamentos que atribuem à escola o dever de se ocupar tão somente dos estudos e dos exames. Aquele que os superar receberá um diploma ou uma láurea. Eis aí, no que diz respeito ao nosso tempo, o ponto a que chegou a nossa escola. Os estudiosos dos problemas sociais observam que os diplomados por escolas e universidades não estão preparados para a vida. E não apenas isso, mas que na maioria dos casos chegam até a terem suas possibilidades diminuídas. As estatísticas revelam um aumento impressionante de loucos, criminosos, de indivíduos considerados, entre aspas, estranhos. Os sociólogos reclamam das escolas exigindo um remédio para tal mal. Porém, a escola é um mundo todo seu, um mundo fechado aos problemas sociais. Não se espera que ela os considere e conheça. Trata-se de uma instituição social, por demais antiga, como tradição para que seus regulamentos possam vir a ser modificados através de trâmites oficiais. Somente uma força que haja do exterior será capaz de modificar e solucionar as deficiências que acompanham a educação em todos os níveis, assim como, infelizmente, acompanham a vida daqueles que frequentam a escola. Entramos agora no subtítulo A Idade Pré-Escolar. O que acontece à criança desde o momento do nascimento até o 6º ou 7º ano de idade? A escola propriamente dita não se interessa por ela. Tanto isso é verdade que este período é denominado pré-escolar, como se pretendesse declarar uma fase estranha ao campo do ensino oficial.
E o que poderia fazer a escola em favor dos recém-nascidos? Nos lugares onde surgiram instituições para as crianças em idade pré-escolar, estas raramente dependem da autoridade central ou do Ministério da Educação. São geralmente controladas pela municipalidade ou por uma instituição particular, as quais buscam, quase sempre, finalidades beneficentes. O interesse pela proteção da vida psíquica dos pequeninos, como um problema social, não existe. Por outro lado, a sociedade afirma que os pequeninos pertencem à família e não ao Estado. A importância nova que se dá aos primeiros anos de vida não sugeriu a tomada de providências especiais. Pensa-se tão somente em modificar a vida no seio da família, no sentido de que agora se julga necessário a educação da própria mãe. Contudo, a família não faz parte da escola, mas sim da sociedade. Disto resulta que a personalidade humana, o cuidado com a personalidade humana fica rompido. De um lado, a família que é parte da sociedade, mas que dela vive isolada, descuidada ou ignorada, e de outro lado a escola, também isolada da sociedade, e depois a universidade. Não existe uma concepção unitária, uma atenção social com relação à vida, mas fragmentos que se ignoram mutuamente e que se referem sucessiva ou alternativamente à escola. A família e a universidade, concebida como escola, que interessa a última parte do período educacional. Até as novas ciências que revelam o mal desse isolamento, como a psicologia social e a sociologia, encontram-se isoladas da escola. Portanto, não existe um verdadeiro sistema que ajude o desenvolvimento da vida. O conceito de educação, entendido deste modo, não é novo para a ciência, como já tivemos oportunidade de afirmar. Porém, no campo social, este ainda não se realizou. E é este o passo que, muito em breve, a civilização deverá dar. O caminho está delineado, a crítica revelou os erros das atuais condições, outros esclarecerão as medidas a serem tomadas com relação às diferentes fases da vida. Hoje tudo se encontra pronto para que se faça a reconstrução. As contribuições da ciência podem ser comparadas às pedras já preparadas, destinadas para esta reconstrução. É preciso encontrar quem pegue essas pedras, sobreponha-as umas às outras para erigir um novo edifício necessário para a civilização. Próximo subtítulo: O dever da educação e da sociedade. O conceito da educação, que assuma a vida como centro da própria função, modifica todas as ideias educacionais precedentes. A educação não deve ser mais calcada sobre um programa pré-estabelecido, mas sim sobre o conhecimento da vida humana. Diante deste princípio, a educação do recém-nascido conquista de repente uma grande importância. É verdade que o recém-nascido não pode fazer nada, que nada lhe podemos ensinar, no sentido comum da palavra, e que só pode ser objeto de uma observação e de um estudo para que vise evidenciar as suas necessidades vitais. Nós realizamos exatamente tais observações, com a finalidade de descobrir quais sejam as leis da vida. E uma vez que se desejamos ajudá-la, a primeira condição é conhecer as leis que a regem, e não apenas conhecê-las, pois se nosso fim fosse tão somente este, permaneceríamos na área da psicologia e não nos adentraríamos na área da educação. Porém, este conhecimento a respeito do desenvolvimento psíquico da criança deve ser amplamente difundido. Então, e somente assim, a educação poderá conquistar uma nova autoridade
e declarar à sociedade, entre aspas, estas são as leis da vida, não se pode ignorá-las e deve-se agir de acordo com elas, pois elas indicam alguns direitos do homem que são entendidos e comuns a toda a humanidade. Fecha aspas. Se a sociedade julga necessário dispensar uma educação obrigatória, isto significa que a educação deve ser ministrada de modo prático. E quando se admitir que ela deva começar a partir do nascimento, é necessário que a sociedade conheça as leis do desenvolvimento infantil. A educação, ao invés de continuar ignorada pela sociedade, deve conquistar uma autoridade sobre ela, e a organização social deverá adaptar-se às necessidades inerentes à nova concepção, que a vida deve ser protegida. Todos são convocados a colaborar. Pais e mães devem assumir sua responsabilidade. Porém, quando a família não dispuser de possibilidades suficientes, a sociedade deve não apenas ministrar a instrução, mas também prover os meios necessários para educar as crianças. Se a educação significa cuidar do indivíduo, se a sociedade reconhece serem necessários ao desenvolvimento da criança, determinados meios que a família não tem condições de prover, cabe à própria sociedade fazê-lo. Cabe ao Estado não abandonar esta criança. Portanto, a educação se empenhará no sentido de se impor, com autoridade, sobre a sociedade da qual tinha ficado afastada. Se é evidente que a sociedade deve exercer um controle benéfico sobre o indivíduo humano, e se também é verdade que a educação passa a ser considerada como uma ajuda à vida, este controle jamais deverá ser constrição e opressão, mas deverá oferecer um apoio físico e psíquico. Isso significa que o primeiro passo que a sociedade deverá dar será de destinar meios mais amplos para a educação. As necessidades das crianças durante anos do crescimento foram estudadas e os resultados desse estudo foram revelados à sociedade. Ela deve, então, assumir, com consciência, a responsabilidade pela educação, enquanto esta, por seu lado, doará à própria sociedade os bens conquistados no seu progresso. A educação assim concebida não interessa mais à criança e aos pais, mas ao Estado e à economia internacional. Transforma-se num estímulo para cada membro do corpo social, estímulo dos maiores quanto à renovação da sociedade. Será que existe alguma coisa mais imóvel, estagnante e indiferente do que a educação de hoje? Sem sombra de dúvida, quando um país deve economizar, a sua primeira vítima é sempre a educação. Quando se pergunta a uma personalidade do Estado quais são as suas opiniões sobre a educação, ela responderá que a educação não é assunto que lhe diga respeito, que entregou a educação dos filhos à sua mulher para que ela, por sua vez, a entregasse à escola. Para um homem público, formular uma resposta como esta é demonstrar tanta indiferença. Último subtítulo: A criança construtora do homem. Examinemos os relatórios de diversos psicólogos que estudaram a criança a partir do seu primeiro ano de vida. Que coisa podemos deduzir deles? Que o crescimento do indivíduo, em vez de ser entregue ao acaso, deve ser dirigido, cientificamente, com o melhor cuidado, atitude que permitirá alcançar um melhor desenvolvimento do indivíduo. A ideia com a qual todos estão acordes é que o indivíduo mais cuidado e assistido será destinado a crescer mais forte, com um maior equilíbrio mental e com um temperamento mais vigoroso. Em outras palavras, o conceito conclusivo é que, além da higiene física, a criança deverá ser protegida por uma higiene mental. A ciência fez outras descobertas,
com relação ao primeiro período da vida. Manifestaram-se na criança energias bem maiores do que se poderia imaginar. Psiquicamente falando, a criança não é nada ao nascer, e não apenas psiquicamente, de vez que ao nascer ela é incapaz de realizar movimentos coordenados e a quase imobilidade dos membros não lhe permite fazer nada. Nem pode falar, mesmo vendo o que acontece ao seu redor. Após um determinado espaço de tempo, a criança fala, anda, passa de uma conquista até outra, até construir o homem em toda a sua grandeza e inteligência. E eis que uma verdade se nos apresenta. A criança não é um ser vazio que deve a nós tudo aquilo que sabe e que, por nós a enchemos. Não, a criança é construtor do homem. Não existe um só homem que não tenha sido formado pela criança que foi um certo dia. As grandes energias construtivas da criança, a respeito das quais já falamos por várias vezes e que têm atraído a atenção dos cientistas, permaneceram até o presente momento escondidas sobre um complexo de ideias, formadas em torno da maternidade. Costumava-se dizer: a mãe forçou a criança, ela a ensina a falar, a andar, etc. Ora, tudo isso não é de fato obra da mãe, mas sim uma conquista da criança. O que a mãe cria é o recém-nascido, porém, é o recém-nascido quem produz o homem. Se sua mãe falece, a criança cresce da mesma maneira e conclui a construção do homem. Uma criança hindu que é levada para os Estados Unidos e entregue aos cuidados de americanos, aprenderá a língua inglesa e não a de sua pátria. Portanto, não é através da mãe que ela toma conhecimento da língua, mas é a criança quem se apropria da língua, como se apropria dos hábitos e costumes das pessoas entre as quais convive. Logo, nestas conquistas não há nada de hereditário, e a criança, absorvendo o ambiente que lhe está à volta, plasma por si mesmo o futuro homem. O fato de reconhecermos esta grande obra da criança não significa diminuir a autoridade dos pais. Quando eles se convencerem de que não são os construtores, mas tão somente os colaboradores da construção, poderão cumprir muito melhor o seu próprio dever e ajudarão a criança com uma visão bem mais ampla. Somente se este auxílio for dado de modo convincente e conveniente, é que a criança fará uma boa construção. Assim, a autoridade dos pais não se baseia somente numa dignidade inerente a eles mesmos, mas sobre a ajuda que dão a seus filhos. E esta é a verdadeira e grande dignidade e autoridade dos pais. Contudo, consideremos também a criança na sociedade humana sobre um outro ponto de vista. A ideia marxista delineou a figura do operário, como ela é atualmente compreendida por nossa consciência. O operário, produtor do conforto e riqueza, colaborador essencial na grande obra da vida do viver civil, reconhecido como tal pela sociedade devido aos resultados de seus valores morais e econômicos, tendo moral e economicamente o direito de receber os meios materiais necessários para realizar o seu trabalho. Agora, vamos transferir esta ideia ao nosso campo. Damos-nos conta que a criança é um operário e que o fim do seu trabalho é produzir o homem. Os pais, é verdade, fornecem os meios essenciais da vida e de trabalho construtivo para este trabalhador. Porém, o problema social no que diz respeito à infância deve ser considerado de muito maior monta, de vez que o trabalho das crianças não resulta num objeto material, mas cria a própria humanidade. Não uma raça, uma casta, um grupo social, mas toda a humanidade. Considerando este fato, ficará claro que a sociedade deve levar a criança em consideração,
reconhecendo seus direitos e atendendo às suas necessidades. Quando tomamos a própria vida como objetivo de nossa atenção e de nosso estudo, poderemos chegar a tocar o segredo da humanidade e teremos em nossas mãos o poder de governar e auxiliar a humanidade. Mesmo nós, quando falamos a respeito da educação, predizemos uma revolução, pois será graças a ela que cada coisa que hoje conhecemos será transformada. Considero-a a última revolução, uma revolução não violenta e muito menos cruel, que exclui toda e qualquer violência, por menor que ela seja, de vez que, se ocorresse um vislumbre sequer de violência, a construção psíquica da criança seria ferida mortalmente. Devemos defender a construção da normalidade humana. Será que todos os nossos esforços não tinham como objetivo remover os obstáculos no caminho do desenvolvimento da criança e afastar os perigos e as incompreensões que a cercam? Esta é a educação entendida como auxílio à vida, uma educação iniciada desde o nascimento, que alimente uma revolução destituída de qualquer violência e que una todos para um fim comum e os atraia para um único centro. Mães, pais, autoridades públicas, todos são unânimes em respeitar e auxiliar esta delicada construção, elaborada sob condições psiquicamente misteriosas, sob a orientação de um mestre interior. Esta é a nova e luminosa esperança da humanidade. Nada de reconstrução, mas uma ajuda à construção que a alma humana é convocada a levar a termo. Construção entendida como o desenvolvimento de todas as incomensuráveis potencialidades de uma criança, filha do homem que é dotada. Findamos aqui o capítulo 2.